Boa tarde a todos. É um prazer poder conversar com vocês sobre esse importante tema que é o aleitamento materno. E eu queria agradecer ao pessoal aqui do centro por esse convite e espero poder contribuir com alguma coisa. Para começar a falar sobre o aleitamento materno, é importante abordar alguns aspectos históricos. Então, esse tema dessa exposição vai girar em torno de aspectos históricos, as vantagens, as questões de como o aleitamento materno se encontra no Brasil atualmente e quais as políticas políticas de saúde que são implementadas para melhorar o aleitamento materno, promoção do aleitamento materno no pré-natal, parto e pós-natal, e algumas situações especiais e problemas comuns e considerações finais. Então, esse vai ser o conteúdo dessa exposição. O aleitamento materno, ele sofre durante esse tempo todo da história do homem, ele tem diferentes culturas e tem trajetórias diversas, então, nessas culturas. É um fenômeno biológico com inúmeras virtudes e é importantíssimo saber que ele ajuda no laço afetivo entre mãe e filho. Mas, infelizmente, durante a história, a gente vê que ele sofre variações quanto à frequência, à sua duração, e isso tudo, então, vai levar a manutenção da prática não é um problema apenas atual. Então, há muitos anos, vê-se que o aleitamento materno não é alguma coisa assim na história que é homogênea. Então, ele sofre variações durante todo o período da história do homem. Então, na questão histórica, nós vemos que na época da Babilônia, no Egito, então há 2.500 anos atrás, antes de Cristo, né, então o aleitamento materno ele era levado a cabo nas crianças até 2 anos a 3 anos de vida. Hoje o que a gente vê, essa não é a realidade atual, são raros os casos que chegam até essa idade. Na questão do desmame, do aleitamento cruzado, Moisés, Maomé, gregos e romanos, eles já tinham o quê? Já implementavam o uso da ama de leite. Mas no século XVIII é que aconteceu que teve um boom, né, da questão da ama de leite. Então era muito comum naquela época as mães de sociedade elas usavam as amas de leite porque naquela época achavam-se que as mulheres de sociedade para a amamentação para essas mulheres, ela era um ato repugnante e ridículo. Então, mulheres da sociedade daquela época, no século XVIII, elas adotavam as amas de leite por essa questão. No século V e VII, foi visto em algumas escavações, acharam vasilhas de barro em tumbas de recém-nascidos que tinham bicos, né, tipo parecendo bico, mas tudo de cerâmica, claro. Então, esses meninos aqui mostrando que essas crianças já usavam leite que não era leite da sua própria mãe. Em Roma Antiga, as escravas que eram lactantes, elas tinham um valor muito grande porque elas eram compradas pelos senhores para poder servir de ama de leite para os seus filhos. Então, a gente vê que na história é muito complexa essa questão do aleitamento materno. Mas aí, no século XIX, começaram a acontecer os estudos científicos falando que o leite materno era o quê? Ele é importante para a saúde e bem-estar das crianças. O que não é nada novo, porque Hipócrates já falava naquela época que era uma alimentação higiênica. Finalizando os aspectos históricos, em 1838 descobriu-se, né, que o leite de vaca ele tinha mais proteína do que o leite materno. Depois, em 1859, foi iniciada a pasteurização do leite. Em 1900, eles inventaram a lata, essa lata que a gente coloca leite em pó. Em 1911, eles fabricaram o leite em pó. E no século XX, o que aconteceu? Aconteceu que as empresas que fabricaram esses leites em pó fizeram uma propaganda maciça no mundo, acarretando o quê? Um índice de desmame enorme. E tanto que no século XX, no Brasil, né, o principal causa de mortalidade naquela época era a diarreia. Justamente por isso, crianças desmamadas muito precocemente. Mas nem tudo é muito ruim, porque em 1943, foi inaugurado o primeiro banco de leite nacional. Então, o primeiro banco de leite no Brasil, que foi do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. E é importante saber que o Brasil ele exporta essa tecnologia de banco de leite para o mundo inteiro. Então, o Brasil ele é pioneiro na tecnologia de banco de leite. Das vantagens do aleitamento, são tantas vantagens, mas eu peguei aqui só umas 3 ou 4 vantagens, porque isso é uma coisa que já é de domínio público, né, que são as vantagens, mas é bom sempre lembrar. Primeiro, o leite materno, o aleitamento ao seio, ele é prático, então a mãe ela não vai gastar vasilha, gás,
nada disso, então ela vai o quê? Ela vai economizar 35% do salário mínimo ao deixar de comprar fórmula para o seu bebê. E a gente não pode deixar de lembrar que ele é altamente ecológico. Por que ele é ecológico? Ele vai evitar, né, que se façam mais pastos, crie mais bois, produza-se mais, gasta muita energia na produção do leite em pó, da lata. Então, ele é altamente ecológico. E uma coisa muito importante da questão das vantagens do aleitamento é que ele propicia um bom desenvolvimento e fortalecimento dos músculos da face. Por quê? Quando a criança mama, então, quando a criança nasce pequenininha, ela nasce como? A boca pequenininha, o queixinho é um pouco para trás e o palato dela é alto. Então, o palato mais alto. Então, o céu da boca ele é mais alto. Então, essa criança, ela vai mamar no seio, ela vai fazer uma ginástica com essa musculatura toda da face. Então, essa ginástica vai fazer com que a boca da criança aumente, né, por dentro, o queixinho fique mais para frente e o palato desça. Então, propiciando o quê? Propiciando o nascimento dos dentes. Então, se a criança ela não tem se ela não suga no peito, ela não faz essa ginástica, então o que acontece? Ele não vai ter um desenvolvimento adequado dessa cavidade oral, dos lábios e do palato, da mandíbula, de todos esses componentes da boca. Então, essa criança pode vir a ser um respirador oral. Esse respirador oral, ele pode ter o quê? Comprometimento do rendimento físico escolar, o crescimento dele pode estar alterado, pode não falar direito, pode ter otites e problemas de adenoide, de repetição, podendo levar até a surdez. E aquela criança que ronca, né, de noite e baba no travesseiro. Infelizmente, hoje em dia ainda se pensa, né, que a criança que ronca e baba no travesseiro é normal. Ela não é normal, ela precisa de ajuda, ela pode ter esses problemas. Aí você pensa, mas eu conheço crianças que mamaram no peito e tem esse problema. Não quer dizer que mamar no peito vai dar 100% de garantia que você não vai ser um respirador oral. Só que a chance disso acontecer, ela é muito menor do que se o indivíduo mamasse mamadeira e chupasse bico. Então, vale a pena a amamentação também para essa questão de prevenir um respirador oral e toda a sua complicação. Então, aspectos históricos que a gente falou, das vantagens, e agora a questão do aleitamento materno no Brasil e quais as políticas de promoção do aleitamento. Eu gostaria de frisar a questão do conceito. Atualmente, ainda vejo as pessoas falando que as crianças deveriam amamentar sozinhas, só peito, até 4 a 6 meses. Esse é um conceito muito antigo, é de 95 e já caiu por terra há muito tempo. Então, desde 2001, a Organização Mundial de Saúde, o UNICEF, o Ministério da Saúde do Brasil e outros ministérios, né, provavelmente afora, aí pelo mundo afora, preconizam que o aleitamento materno exclusivo, quer dizer, o aleitamento materno sozinho, o leite sozinho de peito, é até o 6º mês de vida. Então, a gente não fala mais dos 4 ao 6º mês, a gente fala só que o aleitamento materno exclusivo, quer dizer, sozinho, sem outros complementos, deveria ser feito até os 6 meses de vida, e não dos 4 aos 6 meses, quando ainda se escuta por aí. Então, baseado nisso, foi feita uma pesquisa no Brasil, eu coloquei aqui a pesquisa do aleitamento materno em 1999, então aqui 1999, e aqui do aleitamento materno foi uma pesquisa feita em 2008. O aleitamento materno, então, nos menores de 4 meses, em 1999, ele girava em torno de 35,5%, ao passo que em 2008, nas pesquisas feitas no Brasil, por volta da campanha de vacinação nas grandes capitais, ele ficou em torno de 51,2%, quer dizer, com um aumentozinho razoável. O aleitamento materno em 99, dos 9 aos 12 meses, quer dizer, há um ano, foi de 42,4% e depois subiu para 58,7% na pesquisa de 2008. O uso de chupetas ele caiu de 57,7% em 99 para 42,6% em 2008. Então, uma redução razoável, né? Não está boa ainda, mas uma redução razoável do uso de chupetas. Mas, infelizmente, ainda vemos que crianças, no primeiro mês de vida, 13,8% delas ainda tomam água, 15,3% chás e 17,8% ainda tomam outros leites. Então, a gente vê que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem outros complementos, ainda não é uma realidade ainda no Brasil. O governo, quando faz essas campanhas, ele levanta primeiro os problemas e faz as estratégias políticas. Então, é interessante, eu peguei isso aqui, é uma coisa muito antiga, de 81 a 2002, muito antiga não, né? Razoavelmente antiga. Quais seriam os problemas prioritários de aleitamento materno no Brasil naquela época? E eu considero isso muito atual. É claro que tem algumas coisas aqui que já melhoraram, mas ainda está muito atual. Primeiro, inadequada informação da comunidade sobre a importância do aleitamento materno e sobre os riscos dos leites artificiais. Então, a gente vê que isso é realidade. Então, às vezes, hoje mesmo eu atendi uma senhora, uma bisavó, jovem ainda, falando que o leite de fórmula é muito melhor do que o leite da mãe, que é fraco. Tá?
Então, isso ainda existe. Pouca sensibilização dos profissionais de saúde com desinformação no manejo da lactação. Isso é uma realidade também. Nós achamos que nós sabemos tudo sobre aleitamento e cada dia tem coisa para descobrir. A gente sabe muito pouco. As rotinas de serviço de saúde inadequadas, então às vezes nasce numa maternidade, a criança é retirada de perto da mãe, vai para um tal de lugar chamado berçários normais. Isso deveria existir, porque uma criança normal perde uma mãe normal sem doença, a criança tem que ficar perto da mãe, então não teria que tirar o menino de perto da sua mãe. Isso viabiliza às vezes a questão do aleitamento. Outro problema que foi visto é pouca disponibilidade de leite humano pasteurizado para prematuros e recém-nascidos doentes. Infelizmente ainda é uma realidade. Pode ter melhorado em alguns centros, mas em outros não. Uma questão pesada é a questão do marketing abusivo de fórmulas infantis, chupetas e mamadeiras. Isso ainda existe. A gente liga a televisão, toda hora tem lá um menino chupando chupeta, mamadeira. Então não se faz uma propaganda de aleitamento materno no dia a dia. E a outra coisa é não respeitar os direitos da trabalhadora, da mulher que amamenta. Então a gente vê às vezes a mulher ganha neném, passa um tempo, vai ser despedida, ou então não tem não cumpre a lei para a mãe que vai amamentar, está amamentando, depois que termina o período dela de licença, ela pode ter meia hora antes do início do trabalho e meia hora no final do trabalho para poder ir para casa e aleitar a sua criança. Então esses problemas prioritários de 81 a 2002 que foram levantados pelo governo são bem atuais. Uma das coisas interessantes, quando eu falei de marketing abusivo de fórmulas, pouca gente conhece, e é muito importante conhecer isso e fazer maior propaganda disso, é que no Brasil existe a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, o objetivo dessa norma é assegurar o uso apropriado desses produtos de forma que não haja interferência na prática do aleitamento. E que produtos são esses? Os produtos são leites, papinhas, chupetas e mamadeiras. Então, o que se vê, tem várias normas que não são cumpridas em relação a essa NBCAL, que é essa norma. Então, por exemplo, a gente sabe, uma das portarias mais novas que teve, já tem um tempo já, foi a questão da propaganda de chupetas e mamadeiras, que inclusive dá multa para a empresa que fizer essa propaganda, tá? Porque ela vai incitar ao desmame. Então, a gente tem que saber que existe uma norma, tá? Que a Anvisa, do Ministério da Saúde, e que deve ser cumprida. Infelizmente, não é cumprida em muitos locais. O que essa NBCAL, ou seja, essas normas brasileiras de comercialização de alimentos para lactentes, até 3 anos, né, na realidade, o que ela faz? Ela abrange leites infantis modificados, leites em pó, leite pasteurizado, mamadeiras, bicos, chupetas, copos com canudinhos ou bico. Por exemplo, aquela questão, antigamente a gente via que os leites em pó, eles tinham rótulos com crianças, né, gordinhas, crianças aparentemente saudáveis. Então, isso aí fazia o quê? A mãe interpretava isso como falando o quê? Esse leite é melhor do que o leite da mãe. Porque eles falavam que o leite da mãe era fraco, e até hoje a gente escuta isso muitas vezes. Tá? Então, qual seria outra estratégia, as outras estratégias que poderiam incentivar o aumento da taxa de aleitamento materno? A questão da informação curricular, então colocar aleitamento, né, a questão do aleitamento no currículo escolar, desde o ensino fundamental, essa é uma proposta de vários trabalhos. Tá? E uma coisa muito importante também, amamentação, falar sobre amamentação para os profissionais de parteiras, enfermeiras, assistentes sociais e médicos, e essa manutenção na prática diária. Então, uma educação continuada, que é justamente isso que a gente está fazendo agora. E também a questão da comunidade. Aqui eu não coloquei, mas a comunidade, os indivíduos da sociedade são fundamentais nessa questão da ajuda do aleitamento materno. Além disso, então, dentro de políticas, quais as políticas que poderiam ajudar a aumentar o aleitamento materno? Uma questão fundamental que foi feita em 1990, na Itália, foi essa proposta do Unicef e Organização Mundial de Saúde sobre o Hospital Amigo da Criança. Mas, infelizmente, no Brasil não é uma realidade ainda muito, nem embrionária, não, mas ainda está muito pouco, ainda muito... uma realidade assim que não devia ser maior, é muito pequena ainda essa número de hospitais que são amigos da criança. Então, o que esse Hospital Amigo da Criança é? Ele propõe 10 passos para melhorar a questão do aleitamento, melhorar a prevalência do aleitamento no mundo. E o Brasil, ele tem menos de 400 hospitais Amigo da Criança, com vários hospitais que tem no Brasil, então são poucos. Então, esse hospital é importante, o Hospital Amigo da Criança, ele é importante, mas se ele não tiver o respaldo da sociedade, e principalmente das unidades básicas de saúde, isso não vai para frente.
Então, os 10 passos, que são então, a principal, são os objetivos do Hospital Menino e Criança, ele é importante, mas precisa que as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, ajudem na manutenção desses passos. Então, foi proposto em 92 também, e foi proposto as unidades básicas, né, amigas da amamentação. Tá? Depois chamado Centro de Saúde, Amigo da Criança. Então, existem alguns nomes que eles fazem. Eu não vou ler isso aqui tudo, não, isso aqui pode ser visto em qualquer lugar na internet, mas isso aqui é do Lana e Lamonier, em 2009, eles colocam o seguinte: qual o objetivo de um Centro de Saúde Amigo da Criança? Primeiro, ajudar a mãe a resgatar seu direito alimentar. Então, é proteger a mãe, né, daquelas leis de alimentação, que a mãe tem que fazer valer seus direitos, aumentar a prevalência de aleitamento, atender os passos lá do Amigo da Criança, o passo 2, 3, 5 e 10, que pode ser consultado por qualquer um. Um papel muito importante da Unidade Básica de Saúde: informar grávidas, nutridos e a comunidade geral sobre aleitamento materno, prevenir o desmame precoce, incentivar o trabalho de equipe, tanto trabalhadores de saúde e trabalhadores de saúde junto com a comunidade. Eu não vou ler tudo isso aqui não, que é grande, vocês podem pegar isso aqui depois, eu dou as referências. E também humanizar o atendimento mãe-filho, o atendimento da mãe e do filho, diminuir o índice de mortalidade, diminuir a demanda de crianças doentes no centro de saúde. Uma coisa importantíssima: se o trabalhador em saúde ele promover, apoiar e proteger o aleitamento materno, ele vai reduzir muito os atendimentos, a demanda no centro de saúde por problemas tipo pneumonia, diarreia. Então, essas crianças vão ser crianças muito mais saudáveis. E tornar o centro de saúde um pronto-socorro para problema de amamentação. Então, assim, é uma coisa inadmissível chegar uma mãe lactante, ou qualquer criança doente na realidade, mas se for uma mãe lactante que tiver um problema de amamentação, isso é um atendimento de urgência. Essa mãe não pode ser mandada embora para atender no outro dia. É um atendimento que é prioritário. Tornar o centro de saúde uma referência de aleitamento materno, e esse centro de saúde teria que ser um centro de treinamento para aleitamento materno de equipes multidisciplinares. Isso é muito importante. Então, isso aqui seria os objetivos do Centro de Saúde Amigo da Criança. Então, quando eu posso promover o aleitamento materno? Já falamos lá na frente que a gente pode promover o aleitamento materno melhorando os currículos escolares, informando sobre a questão do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno já no ensino fundamental. Mas como a gente é trabalhador em saúde e a gente atua nessa área, então é o seguinte: a gente pode interferir no pré-natal, no parto e no pós-parto. Então, no pré-natal, eu vou voltar ali na frente, vou falar sobre a mãe e o companheiro, e no parto, é a questão do acompanhante, aleitamento na primeira hora, alojamento conjunto, as técnicas de pega, posicionamento e ordenha, como é que faz uma alta hospitalar em relação ao aleitamento materno. E no pós-parto, né, seria a ação da UBS, dos agentes comunitários de saúde, de todos os trabalhadores de saúde da Unidade Básica de Saúde e da comunidade. Então, qualquer que seja o momento que você vai interferir no aleitamento materno, seja no pré-natal, seja no parto ou no pós-parto, é importante a questão da comunicação. Então, comunicação, isso aqui, nos 10 passos do Hospital Menino da Criança, se bate muito na questão da comunicação. Como é importante a comunicação. Então, primeira coisa, toda vez que você vai abordar um paciente, um cliente, você tem que abordar pelo nome. Então, o nome do paciente. Então, aquela questão de chamar o paciente de filhinha, mãezinha, isso não se aplica. Temos que chamar pelo nome dela. Isso é muito importante. E uma coisa importante, a gente não usar palavras que as mães às vezes não vão entender e ficam com vergonha de perguntar e aí acaba sem entender o que a gente queria falar. Então, por exemplo, se eu falo para a mãe: a amamentação exclusiva proporciona todos os nutrientes necessários para o seu bebê nos primeiros 6 meses de vida. Tem 2 palavras aqui que são difíceis: exclusiva e nutrientes. O que será isso? Então, outra forma de falar isso: a amamentação é tudo que seu bebê precisa para ser saudável e crescer nos primeiros 6 meses de vida. Então, fica muito mais fácil entender isso. Por exemplo, você vai falar para a mãe que o leite, ele tem imunoglobulinas que oferecem ao bebê proteção contra infecções virais e bacterianas. Isso pode ser complicado para alguém entender. Então, eu falo o quê? O seu leite ajuda a proteger o bebê de doenças. Então, fica muito mais fácil. Então, a comunicação verbal, ela tem que ser uma comunicação direta, clara, tá? E sem falar termos difíceis, termos de medicina que não se entende. Outra coisa interessante da comunicação é a comunicação não verbal. E essa aí, ela pode ser às vezes mais pesada do que a comunicação verbal. Então, a comunicação não verbal, estou lembrando que essa comunicação se aplica em qualquer época que você vai tentar promover, proteger e apoiar o aleitamento.
Por exemplo, você vai conversar com a senhora, sentar no mesmo nível dela e próximo a ela, retirar barreiras físicas das mesas, como pastas de papel, ou então tirar pastas de papel que você tem na mão, depositar na mesa. Prestar atenção no que a mãe está escutando, não se distrair. Uma coisa que a gente vê hoje muito, né? Atende celular no meio da consulta, isso é imperdoável. Porque não, a não ser que você precise de uma coisa muito urgente, mas não tem por que fazer isso. Então, sorrir, assentir com a cabeça, fazer gestos adequados para essa mãe. Não apressar a conversa, não ficar olhando no relógio, dá a impressão que a mãe não tem importância quando você faz isso. A mesma coisa quando você atende celular, sem avisar, porque às vezes você pode ser uma ligação mais urgente. Não tocar na mãe sem pedir licença, né? Então, às vezes você coloca a mão no braço dela, não tocar nas suas mamas, ou então no seu bebê sem pedir permissão para ela. Então, isso aí seria a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela vai muito além disso. Ela vai na sua apresentação física, o tipo de roupa que você está vestindo, e várias outras coisas. Então, é importante a gente estar lembrada que essa comunicação não verbal e a comunicação verbal. Então, como vocês estão na unidade básica de saúde, vocês fazem, né, o pessoal do PSF faz pré-natal, lembrar o seguinte, apesar de vocês lerem alguns locais que existe preparo de mama, aquele negócio de passar bucha na mama, tomar banho de sol, passar óleo, isso aí não tem fundamento científico nenhum. Então, quem prepara a mama é a própria gestação. São os 9 meses de gestação que vão preparar a mama da mãe, e não um banho de sol ou uma bucha. Na realidade, o que existe é um preparo emocional da mãe. Então, uma mulher grávida é uma mulher extremamente poderosa e capaz. Então, a gente tem que incutir isso nela. Então, melhorar a autoestima, falar que é importante para ela, né, essa questão da gestação, como ela é poderosa em gestar uma criança, perguntar para ela, né, é muito importante você perguntar, antes de dar informações sobre a amamentação, se ela pretende amamentar. A gente não vai botar questões fechadas, a senhora tem que amamentar, não é assim. A mãe, ela pode escolher se vai amamentar o seio ou não. Nós temos que respeitar a escolha dela, mas o importante é que a gente faça o quê? Que a gente tenha subsídios e tenha o conhecimento para tentar informá-la o máximo que a gente puder, e quem sabe ela não muda de ideia. Então, é preparo da mãe. E outra coisa muito importante é a questão do acompanhante. Então, se você vai fazer uma consulta de pré-natal, normalmente a gente chama, né, ou qualquer outra consulta, a gente coloca o paciente na sala e pergunta, quem está lá fora com você? Você quer que entra? Se ela falar que o companheiro está lá fora e quer que ele entre, é importante que você dê essa chance para o companheiro entrar. Porque, às vezes, a mãe não dá mamar não fala assim, não vou dar mamar no peito, porque o marido falou alguma coisa, minha mama vai cair. Então, são essas coisas que dão mais insegurança para a mãe. Então, se o companheiro estiver do lado, e se ele tiver a chance de verbalizar os medos dele e as dúvidas, você vai ter muito mais chance de que essa amamentação tenha êxito. Então, durante a internação, eu já falei, infelizmente não são todos os hospitais que são amigos da criança, mas mesmo que não seja amigo da criança, se quiser seguir essas questões dos 10 passos, é muito importante. Então, eu vou só pegar umas coisas importantes aqui, mas assim, todos os 10 passos são importantes, mas, por exemplo, o passo 3, informar a gestante sobre as vantagens e manejo do aleitamento. Esses passos são lá da internação, mas eu posso, lá na minha unidade amiga da criança, né, que vai fazer a questão do aleitamento, eu posso informar para a gestante todas as vantagens do manejo do aleitamento e uma coisa importantíssima para essa gestante, falar dos direitos que ela tem quando for internar. Infelizmente, muitas mães ainda no Brasil, elas não têm um acompanhante em sala de parto e não têm um acompanhante ainda no alojamento conjunto, porque elas desconhecem que isso é possível. Tá? Então, isso é lei federal. Então, essas mães deveriam ser orientadas com isso. E outra coisa, elas poderiam falar, quando chega ao hospital, eu não quero que meu filho seja separado de mim se ele estiver ótimo, se eu estiver bem também. Por que separar meu filho de mim se eu estou bem? Eu quero dar mamar para o meu filho. Então, essas mães que estão bem, está na primeira meia hora após o parto, na primeira hora após o parto, esse neném já pode ir para a mama da mãe e sugar. Às vezes, até só sentir o cheirinho da mãe, aquele contato pele a pele, já ajuda o leite a querer descer. Então, isso é importante. Outra coisa importante aqui, que eu não sei como é que está aí nas maternidades aí de Minas, né, pelas Minas afora, essas Minas tão grandes, é a questão do alojamento conjunto. Os bebês, eles nascem, bebês ótimos e mães ótimas, sem problema, eles devem ficar juntos. Então, eles não têm que ser separados, não. Quando se separam a mãe de um bebê, são vários fatores que vão ser o quê? Vão ser ruins para a saúde de ambos. Tá? Então, é importante o alojamento conjunto. Durante, então, o parto, então, já falamos dos 10 passos, já falei do acompanhante no parto, do alojamento conjunto, aleitamento em primeira hora, alojamento conjunto, e uma coisa interessante, é a técnica. Pega posicionamento e ordenha.
Essa pega e o posicionamento ordenha, na realidade, vai fazer parte lá do pré-natal. Você pode já começar a falar com as mães mais para o final da gestação, como é que deveria ser essa pega, o posicionamento e a ordenha do leite. E durante a internação, e depois quando ela volta para você lá na UBS, no seu centro de saúde, você, de novo, nunca perder a chance de observar como está sendo feito um aleitamento da criança, ver a postura da mãe, ver como é que a criança está pegando no seio. Isso é importantíssimo, porque você pode orientar, sempre, nunca tirando a autoridade da mãe, sempre achando que ela é o máximo, mas assim, tentando intervir de uma forma muito delicada. E também eu posso interferir no aleitamento na questão da alta hospitalar. Eu não vou dar alta hospitalar para uma mãe precocemente se o leite ainda não teve a pojadura e não teve a descida do leite. Essa criança, se ela sai de lá se a mãe que sai com problema, ainda não está estabelecida ainda a alimentação, com certeza que ela vai desmamar seu bebê. Então a criança fez o pré-natal com vocês, foi lá na maternidade, ganhou o neném e voltou de novo para perto do centro de saúde onde ela mora, ou para a cidade de vocês. Então é importante, aí que entra o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é importantíssimo na questão da busca ativa. Então a busca ativa ela é importantíssima. Por quê? O neném vai lá no centro de saúde no 5º dia de vida. Mas vamos pensar, ele recebe alta com 48 horas, então ele fica no 3º a 4º dia de vida em casa. E é justamente nesse período que a mãe está o quê? Sensível, sentindo dor, é que vem as visitas, aí as visitas vão fazer o quê? Dar aqueles palpites errados, né? Começam a usar o quê? Usar a fórmula, usar chá. Aí pode chegar lá no 5º dia, na ação do 5º dia, lá no centro de saúde, já pode chegar desmamado, ou então já com alimentação já mista, né? Então, assim, é muito importante essa busca do ACS, a busca ativa, logo depois que a criança recebe alta, quando chega em casa. Isso é um ponto, assim, fundamental. Então, o que eu observo lá na unidade básica de saúde quando eu vou fazer uma consulta? Né? Além da consulta toda da história, da anamnese, a consulta tradicional, seria muito bom que você pedisse para a mãe, por favor, deixa eu ver se o neném amamentando. Aí você vai ver como é que está a pega, o posicionamento, ensinar a ordenhar, se for o caso, às vezes a mãe está com engurgitamento mamário, que é altamente doloroso. Falar sobre a questão do leite anterior e posterior, o que é isso? Explicar para a mãe que quando o neném mama uma mama inteira, ele esvazia aquela mama, no final dessa mama é que está o leite cheio de gordura. Então é importante que ele mame aquele peito inteiro e passe para o outro. E da outra vez, se for dar de mamar, ele vai dar o que deu por último, que ela vai sentir que ele está mais cheio. Então sempre tentar esvaziar essa mama. Quanto mais esvaziar a mama, mais leite vai ter. Outra coisa importante é a questão do leite fraco. Então, perguntar para ela, como você acha que o seu leite é? Você não vai chegar para ela e falar assim, não existe leite fraco. Você não evitar as palavras não, que dá negatividade. Tentar perguntar para ela, se ela te perguntar, você devolve a pergunta e vê se ela responde para você. Então, leite fraco, né, deixar claro que realmente o leite, as pessoas todas, as mulheres todas, são capazes de produzir um leite mais ou menos parecido. Então, o leite ele é bom de qualquer jeito, não tem um leite ruim, não tem um leite fraco. Tá? Falar da questão do chá e chupetas. Então, chá e chupetas, como eu mostrei na pesquisa de 2008 no Brasil, muitas crianças ainda usam chás e chupetas logo no início, né? Isso pode ser o quê? Um fator de desmame para o bebê. E outra coisa, quanto mais alimento entrar pela boca do neném, que não seja o peito, no início da vida, maior a chance dele adquirir uma infecção, tá? Então, assim, é importante falar sobre a questão do uso do chá e o uso das chupetas. Outra coisa importante é a questão do aleitamento cruzado. Óbvio que eu não vou falar para a mãe sobre aleitamento cruzado. Eu vou falar para ela o seguinte, a sua vizinha dando neném junto com você, e ela está com o peito cheio de leite. Ela vai falar para você assim, olha, deixa eu colocar seu neném para mamar em mim que meu peito está doendo. Ou então traz lá um copinho cheio de leite que ela tirou dela. Tá? Você não vai usar esse leite. É a tal da ama de leite de antigamente. A gente não usa mais nem o leite tirado, dado no copinho, que é de outra mulher, e nem o leite tirado, mamar no peito dela. Não pode. Por quê? Além de outras doenças, né, o HIV ele é transmitido pelo aleitamento cruzado. Então, o aleitamento cruzado nada mais é do que a ama de leite antiga. Você trocar o menino para mamar, né, ou então dar um leite de outra mulher para esse bebê. E é óbvio, né, que na consulta da unidade básica vai ter que fazer avaliação de crescimento, desenvolvimento e qualquer problema do neném que aparecer, além da questão do aleitamento. A questão da pega, aqui nós temos uma pega correta. Então, assim, o neném ele abre a boca, ele vai pegar o mamilo, então ele pega o mamilo, ele pega o mamilo, ele pega o mamilo, aqui ele vai abocanhar aqui, e ele abocanha não só o mamilo, ele abocanha o quê? A areola, essa parte escura do peito. Porque o mamilo, ele não tem leite, ele é só um corredor de passagem para o leite. Então é importante ele pegar o peito como um todo.
E você vê que a boquinha dele é a boquinha de peixe. Então, a boquinha de peixe é o quê? Esse lábio invertido. E se for ver ali, quando ele soltar, a linguinha dele está chamada de língua canolada. É uma linguinha que pega o quê? Ela está toda revestindo o areola e o bico por baixo. Então, isso aí que é a pega correta. A outra questão é o posicionamento. O posicionamento é barriga com barriga. Então, o neném não vai ficar com a cabeça virada para o lado para poder mamar. Então, e a mãe também não vai para o neném. O neném que vem a mãe, seria bom que ela tivesse o quê? Um lugar para escorar o braço, que senão dói. Tá? E o neném ficar na barriga com a mãe, para poder mamar de frente para a mãe. A outra questão é a ordenha. Assim, o ideal seria que todas as mães saíssem das maternidades sabendo fazer a auto-ordenha. Por quê? Se a mãe chega em casa, o peito fica muito engurgitado, ou seja, fica duro, cheio de leite, esse neném não consegue pegar essa areola, essa parte preta do peito, em volta do mamilo. Por que não consegue? Porque ela fica esticada, você pode ver que ela fica até meio brilhosa às vezes. Então o neném não consegue pegar porque ela está o quê? Ela está esticada, está dura, então não tem jeito. Então às vezes eu tenho que fazer um maciamento desse peito, fazer uma ordenha, para que o neném tenha uma pega satisfatória. Os problemas contra aleitamento são muitos problemas. Eu peguei aqui principalmente fissuras. O que são as fissuras? Fissuras são rachaduras do bico do peito e elas ocorrem principalmente por quê? Por causa da pega incorreta. Então a pega, eu diria que a pega é mais, é claro, uma mãe que quer dar mamar no peito e que tem uma pega correta, mais 99,99% de chance dela ter um sucesso no aleitamento. Mas se ela tem uma pega incorreta, já começa a ter fissura do início, ela pode sentir muita dor e às vezes pode ser desencorajador para ela de continuar amamentando. Então, uma fissura, junto com o engurgitamento mamário, aquela mama dura, cheia de leite, que dá muita dor, pode dar calafrio na mãe, junto com esse engurgitamento pode levar a mastite. A mastite seria o quê? A infecção. E uma mãe com mastite não é contraindicação para que o neném continue mamando. Só que eu tenho que observar como essa mãe está. Se ela está confortável, se ela está com muita dor. Porque se estiver muito engurgitado, às vezes eu preciso até fazer uma ordenha, porque é muito doloroso a mastite. E o tratamento é com antibióticos. Outra coisa importante, às vezes, ainda escuto isso às vezes por aí, uma mãe com engurgitamento mamário, fala assim, fica debaixo da água quente, fica lá com água quente, tem gente que manda passar pente na mama, é uma coisa absurda, né? Um trem antigo pra caramba, mas às vezes você vê. Mas não deve ficar debaixo da água quente, por quê? Porque essa água quente vai piorar o engurgitamento, que pode aumentar a produção do leite, tá? E o uso de compressas frias, ele não deve ser usado sozinho em casa, porque se você usar mais de 20 minutos, você pode o quê? Pode até queimar a pele se for uma compressa fria gelada, né? E você pode inibir a lactação. Então, a compressa fria teria que ser com indicação médica, acompanhamento da enfermagem, de gente que entende do assunto. Então, não é para ensinar para a mãe, né, fazer compressa fria aleatoriamente em casa. Tá? E outra coisa importante, por que aprender a fazer ordenha, que eu falei lá na frente? Porque eu posso fazer ordenha e eu posso doar para o banco de leite. Então, é muito importante, se tiver um leite sobrando, mais leite, quanto mais tirar, mais vai ter, você doar para o banco de leite. Então, é importantíssimo você fazer essa doação, porque existem muitas crianças que precisam desse leite e vai ser um leite tratado, né, para poder ser usado. Coisas importantes, eu peguei uns assuntos assim, mas que esse assunto é muito grande, né, a questão do aleitamento, então, falar alguma coisa rápida sobre alimentação em situações especiais. Então, as situações especiais, né, são gemelaridade. Então, a mãe de gêmeos pode amamentar os seus bebês exclusivo? Pode. Entendeu? Vai depender o quê? Vai depender da vontade dela e vai depender do suporte que ela vai ter, de pessoas que têm conhecimento. Então, sabe-se que uma mulher pode produzir entre até 1,5 litros de leite. Uma mãe de gemelar pode chegar até 2 litros. Porque quanto mais a sucção, mais esse leite aumenta. Então, esse bebê então, é totalmente passível, né, de se conseguir uma sucção, né, que o neném gemelar mame o quê? 6 meses exclusivamente. Isso pode acontecer. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso acontecer em bebês prematuros, com 30 semanas, gemelares. Tá? É claro que eles começam a mamar no peito com 34, 35 semanas, né, que ninguém pode ir com o peito pequenininho desse jeito. Uma coisa importante no gemelar é alternar as mamas a cada mamada. Então, o gemelar A mama na mama A e depois vai mamar na mama B. Então, vou trocando os anéis de mama. Outra coisa, cada leite posterior, que eu já falei antes. E outra coisa, para evitar preferência. Às vezes o bebê foi preferência só por aquela mama, né? Outra coisa importante, a mãe pode ser orientada, a mãe de gemelar, a amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo. Então, ela coloca 2 travesseiros, apoia os braços e coloca os nenéns para amamentar ao mesmo tempo. É bom porque ela vai fazer o quê? Um trabalho que ela faria 2 tempos, ela vai fazer um tempo só.
Uma coisa muito importante, a questão dos prematuros. E aí, de novo, eu falo da importância do pessoal da UBS, do pessoal, o ACS, né, que faz as buscas ativas. Vamos supor que uma senhora lá em Medeiros, por exemplo, ganha neném prematuro na cidade de referência lá perto. O que é importante? É importante que essa mãe, ela vá visitar seu neném algumas vezes e que ela ordenhe esse leite, e ela pode guardar esse leite para doar para um banco de leite ou pasteurizar para o seu próprio filho ou para outras crianças. Então, quando nasce um prematuro, essa mãe pode ficar separada do seu bebê por vários dias. Ao ficar separada do bebê por vários dias e não fazer ordenha, ela pode ter uma redução na produção de leite. E não raramente o prematuro não pode ir ao seio para sugar nos primeiros dias de vida, porque às vezes não coordena a sucção com deglutição. Então é importante o quê? Que a gente retire esse leite por ordenha, e se aquele bebê for muito pequenininho, não pode usar aquele leite naquela época, ele vai ser doado para um banco de leite, vai ser pasteurizado e pode ser guardado. Outra coisa importante, uma mãe de prematuro, ela está com questões emocionais envolvidas também e questões fisiológicas. Então, a questão emocional, ela está se sentindo como? A autoestima está baixa, gerou um nenenzinho muito pequenininho, ela não sabe se esse neném vai vingar, ela não sabe, então ela começa a viver o que às vezes um luto antecipado. Então, são questões emocionais envolvidas muito fortes. E tem a questão fisiológica. Será que a mãe que deu o neném com 29 semanas, a mama dela está preparada, igualzinho à mama de menina a termo? Então, eu preciso dar o quê? Dar suporte e a retirar esse leite o mais rápido que eu puder, várias vezes, é claro, né, respeitando sempre a questão da mãe física e a vontade da mãe, e eu posso ajudar com que essa lactação se estabeleça de forma plena. Então, não é impossível amamentar exclusivamente um neném prematuro. Uma coisa importante do neném prematuro é criar uma rede de apoio familiar. Então, isso é importante. Uma rede de apoio está na comunidade. Tá? E depois que o neném for para casa, o prematuro, né, mesmo está no próprio hospital, quando ela interna, às vezes, na enfermaria, mãe canguru, mãe e bebê devem estabelecer o seu próprio ritmo. Outra questão importante é a questão do neném com fissura labial e lábio leporino. Eu já vi pessoas falando que a fissura labial seria compatível, mas a fenda palatina não. Isso não é verdade. Vai depender do tamanho dessa fissura, principalmente do tamanho da fenda palatina. Então, o que a gente vê? Essas crianças, elas precisam mais do que... Todos os meninos precisam aumentar o seio, que é o ideal. Mas essas crianças, elas precisam demais aumentar o seio, por quê? Porque ao fazer essa ginástica que eu falei lá no início, de mexer toda essa musculatura da face, ele vai prevenir alterações musculares orofaciais. Então, quando for na época de fazer a cirurgia, provavelmente ele vai ter, talvez tenha uma resposta melhor, porque ele está fazendo ginástica com esses músculos, desenvolvendo esses músculos. Então, qual seria a postura adequada para uma criança? É claro, né, gente? Nem todo neném de fenda palatina e lábio leporino vai poder amamentar com sucesso. Mas a gente tem que tentar, porque é importante. Então, não é uma contraindicação. O que você vê, às vezes, você coloca o neném sentado, a posição para o neném mamar é em cavaleiro, que se chama. O neném fica sentado, você segura a cabecinha do neném, ele mama, e o próprio peito faz o quê? Faz a vedação no assoalho da boca, que está aberto. Então, essa mãe do neném de fenda palatina e lábio leporino, e as bebês, né, as mães de bebês que nascem com malformação, elas têm um conflito entre o bebê imaginário, que é o bebê que ela fez a imagem dele, e o bebê que nasceu. Então, para elas, a autoestima, a questão da autoconfiança está muito abalada. Então, é muito importante que nós damos o quê? Apoio a essa criança. E a coisa muito importante também, se essa criança está lá na sua cidade, ela tem que ser muito bem vigiada, por quê? São crianças que podem ter mais do que aspiração, e, além do mais, são crianças que podem não ganhar peso como deveria. Então, são crianças que têm uma tendência muito grande, se não forem levadas de forma adequada, a serem o quê? Crianças desnutridas. Aí complica muito para a vida do neném. E tem os problemas neurológicos. Crianças que têm asfixia grave podem ter um atraso no início da dieta, pode ter uma alteração da sucção, deglutição e respiração, pode ter uma alteração neurocomportamental e motora. Então, e os próprios prematuros, podem ter problemas neurológicos, eles têm uma hemorragia intraventricular, que leva à incoordenação de sucção, deglutição e respiração. Mas não quer dizer, nem todo problema neurológico vai atrapalhar a amamentação, vai depender do grau de comprometimento dessa criança. Então, aqui nas considerações finais, estamos chegando aqui, né, ao final da nossa exposição, a questão das crenças e tabus. Então, assim, vocês podem até perguntar no final, se alguém quiser, a questão, algumas coisas que o povo pensa, né, e usa, né, por exemplo, a questão alimentos, né? Eles falam que alimentos podem dar cólica. Não tem nada provando que alimentos poderiam dar cólica no bebê. Inclusive, uma coisa que deve ser combatida num país desse que a distribuição de renda ainda é muito ruim, a questão de que pessoas às vezes moram em lugares muito simples e tem aquela ideia de que algumas comidas fazem mal.
né? Eles costumam colocar uma palavra chamada remoso. Essa comida é remosa, carne de porco, é um monte de coisa que eles falam, né, que é remoso. Então, isso poderia atrapalhar o bebê. Isso deve ser combatido pelo seguinte: primeiro, não tem um fundamento científico ainda nessas questões, e a gente ficar criando tabus em relação a alimentos, numa região que é muito desprovida de alimentos, você pode comprometer a segurança alimentar da população. Então, a gente não tem que ficar alimentando essas questões. Outra coisa, a questão, o pessoal fala, vou comer canjica que meu leite vai aumentar. Tá? Canjica não vai fazer mal, mas se exagerar, você pode ter uma questão de ganhar peso além do que deve. Mas essas coisas que não fazem mal, deixa isso, é questão popular, cultural. Agora, questões que fazem mal, por exemplo, agora mesmo, passei na farmácia antes de vir para cá, porque eu queria saber qual o componente da água inglesa, que se usa para poder aumentar leite. Eu vi que a água inglesa, além de custar R$20 o vidro, que deve dar para comprar uns 5 quilos de banana, imagino eu, e outras comidas, ela tem álcool. Álcool não aumenta leite. O álcool ele reduz o leite, além de passar pelo leite para a criança. Tá? Então, deve ser evitado essas coisas. Então, gastar um dinheiro numa coisa que pode estar fazendo mal, nem melhorar. Tá? E lembrar sempre, quando você abordar lá na sua comunidade a questão do desmame do bebê, é a questão do custo financeiro e segurança alimentar. As famílias normalmente são compostas de quê? 2, 3 filhos e tem uma pessoa mais velha, às vezes, na família. É a nossa mãe, a nossa avó, mora com a gente. Se a gente começa a gastar 35% do salário mínimo, custo direto com a fórmula, fora o tanto que você gasta para comprar remédios, que o menino desmamado vai ficar mais doente, você vai fazer o quê? Você vai comprometer a segurança alimentar da família inteira. Então, pode não ser uma desnutrição, mas pode ser o quê? Uma deficiência de alguns nutrientes, porque você está desmamando a criança e gastando dinheiro com leite para aquela criança. Então, os componentes familiares todos vão ficar o quê? Com deficiência alimentar, seguramente. Isso aqui, para finalizar, é uma foto. Essa senhora, ela é de Islamabad, ela tinha esses 2 gêmeos aí, esse do lado, esse grandão que está no peito é o macho, né, o menino, e o que está do lado é a menina. Tá? Essa menina, marasmática, desmamada na mamadeira. Essa criança morreu um dia depois. Então, essa mãe, ela disponibilizou essa figura, é uma figura que eu acho muito forte, né, e é triste, e ela fala que poderia mostrar essa figura no mundo inteiro porque ela cometeu esse erro. Na realidade, ela não cometeu esse erro. Talvez tenha faltado o quê? Faltou gente para poder apoiá-la. Então, a gente não quer que isso aconteça na nossa comunidade. Isso não precisa acontecer em pleno século XXI. A falta de informação hoje, a gente tem informação, você tem o conhecimento, você tem a obrigação de passar isso para o seu cliente, para o seu paciente. Como diz o professor Lana e o Joel no livro deles, Lamonier, na questão do aleitamento, nós somos aleitamento, nós temos que sair da mediocridade, a gente tem que atender o paciente da melhor forma possível. E como é que a gente sai da mediocridade? Tendo conhecimento e aplicando o conhecimento no dia a dia. Isso que é importante, nossos pacientes merecem o melhor de nós. Então, tudo que a gente puder fazer de bom para evitar mortalidade e morbidade infantil, é isso que a gente quer. Muito obrigada. Essa mama aqui, um modelo, né, um protótipo de mama, é para mostrar para vocês por que a pega correta é fundamental. Então, aqui está o mamilo e aqui está a areola. Então, o neném, ele deve pegar o quê? Ele deve fazer a boquinha de peixe na parte escura toda da mama. Então, ele vai fazer isso aqui, vai sugar. Deixa eu mostrar por que isso é importante. Por quê? Aqui está a mama. A nossa mama é assim, tá? Vocês estão vendo aí? Aqui, se o neném pega só o biquinho do peito, ele não vai pegar essa parte importante aqui, que chama ampola. Então, aqui que o leite fica armazenado. Então, se ele sugar só o bico, ele vai ficar nervoso, mãe nervosa, chega a tia, a avó e a cunhada, fala assim, esse menino o leite está fraco, está pouco, senta a mamadeira dele. Aí da mamadeira, o que acontece? Desmama. Então, a pega é importantíssima, porque ao pegar a areola, ele vai pegar essa questão toda aqui, o quê? Está mamando a ampola. Então, por isso que a pega assim, é fundamental, mais de 90% de sucesso, se alguém quiser dar mamar, uma pega correta. Então, eu queria trazer isso para mostrar para vocês por que a pega é fundamental. Eu queria agradecer, então, a excelente exposição, pela clareza, pela qualidade da aula, a professora, as cidades que participaram. Dentro de 15 dias a gente não vai ter a videoconferência, porque vai ser uma quinta-feira, logo após o Carnaval. Então, de hoje a 30 dias, a nossa próxima vai ser no mês de março. Agradeço
para as cidades que estão presentes ainda, esse convite nas quintas-feiras, no mesmo horário, nossa próxima videoconferência. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor e agradecer também pela qualidade da exposição.